Então, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre diagnóstico de fertilidade de solos. Nós da equipe técnica Agrosol temos coletado inúmeras amostras enviadas para análise e diagnosticado internamente. E nelas a gente consegue perceber um determinado parâmetro de nutrientes em excesso e nutrientes em deficiência nos solos regionais. E a gente tem para dizer que o excesso é tão prejudicial quanto a deficiência de determinado nutriente. Eu vou trazer alguns exemplos aí para a gente explanar sobre os detalhes de nutrientes em excesso que a gente tem percebido e os nutrientes em deficiência. Vamos iniciar então por dois macronutrientes, né? Um deles é o potássio e o outro é o fósforo. Iniciando pelo potássio, ele com mais duas bases, ele é um nutriente básico, né, que a planta necessita, né, para realizar um monte de atividades, uma série de atividades enzimáticas. Ele, o magnésio e o cálcio são três nutrientes que devem respeitar um certo equilíbrio para o correto desenvolvimento da planta. Então, um deles fora do equilíbrio em excesso acaba inibindo ou prejudicando a entrada de outro nutriente na planta. A planta não consegue ver, não enxerga o nutriente que ela vai absorver. Então simplesmente ela abre a porta, o nutriente que tiver fora desse equilíbrio em excesso vai entrar em maior quantidade na planta, em detrimento dos outros que estão em menor quantidade no solo. Então ali a gente já causa um desequilíbrio. Um excesso de potássio vai causar uma deficiência de magnésio, uma deficiência de cálcio. Esse é o resultado das adubações anteriores com excesso de potássio. Então, em muitas das análises a gente pede para reduzir, né, a adubação com potássio. Ela traz um retorno financeiro final muito interessante, tendo em vista os valores aí dos fertilizantes nos dias atuais. Outro nutriente que a gente tem avistado em algumas análises em excesso, também devido ao histórico de adubações anteriores, é o fósforo. O fósforo é um nutriente bem dinâmico no solo e ele estando em excesso, a quantia de fósforo no solo acaba inibindo o micronutriente zinco. Pensando no zinco, que é indispensável agora para as próximas culturas de trigo, para milho, para as gramíneas, né? Então, um excesso dele vai prejudicar esse micronutriente. O excesso de fósforo também pode prejudicar algumas interações biológicas que ocorrem no solo, tal como a raiz quando faz a simbiose com o fungo micorrízico, que é responsável pela expansão da raiz, né? Fazendo com que a raiz explore mais solo, mais água, mais nutrientes. Essa simbiose também fica prejudicada pelo excesso do fósforo, né? Então, esses são exemplos aí de quanto um nutriente em excesso pode ser prejudicial para a planta. Outros parâmetros que nós temos observado nos solos também são alguns nutrientes em deficiência. Quase que na totalidade das amostras que nós temos analisado, diagnosticado, percebemos uma deficiência muito grande de enxofre. Enxofre é um macronutriente e dois micronutrientes, o boro e o zinco. Falando do enxofre, ele também tem um comportamento bem dinâmico no solo, na nossa camada agricultável, na nossa camada risosférica, de 0 a 20, de 0 a 40, ele acaba lixiviando, então ele não se prende nessa camada, devido ao fato dele ser um ânion, ele tem carga negativa. Então o enxofre nós vamos encontrar muito fácil lá na camada de 1 metro, 1,5 metro, né, fora da zona radicular, não estando disponível para as plantas. Então a necessidade de nós anualmente fornecermos às nossas plantas esse nutriente, né, para o correto desenvolvimento. Outro micronutriente que a gente vem encontrado muito deficiente nos nossos solos é o boro. O boro também é extremamente dinâmico, depende muito de condições climáticas, né, depende de água para a degradação microbiológica acontecer na palhada, na matéria orgânica para liberar esse nutriente. Ele também, quando ele está disponível para a planta, ele lixivia, ou seja, ele escorre no solo, ele vai para as camadas mais profundas aí. Outro micronutriente é o zinco, também tem apresentado muita deficiência. O zinco sofre algumas inibições com excesso de fósforo, o excesso de outros micronutrientes metálicos, que é o caso do cobre, do manganês, do ferro, também acabam inibindo esse micronutriente. Então a importância de diagnosticar um solo corretamente está aí. A gente consegue ter parâmetros aí do que está em excesso, o que está em deficiência, a partir daí tomar uma decisão de como nós vamos manejar essa fertilidade do solo e a nutrição das nossas plantas.
E a Agrosol vem, com parceria com a Agriquem, há muito tempo trazendo o programa de monitoramento nutricional PANutri. O PANutri é uma ferramenta de diagnóstico de fertilidade de solos, é uma análise bem completa e ela nos dá parâmetros da disponibilidade real do nutriente no solo e do estoque de nutrientes que nós temos no solo. Então, quando a gente joga a análise para o programa de monitoramento nutricional, ele correlaciona a nossa expectativa de rendimento, o clima regional, a fase da nossa cultura, para posteriormente mensurar a quantia necessária de fertilizantes que a gente vai aportar no nosso solo, no nosso sistema. A Agrosol conta com essa ferramenta. Posteriormente vem a complementação de uma análise foliar, que complementa essa análise de solo e nos diz se o nosso monitoramento, o nosso diagnóstico e aporte de nutrientes foi eficiente, né? Podendo também a gente suplementar alguma coisa via foliar, caso haja necessidade. A gente já sabe da importância de um diagnóstico de fertilidade de solos. Nos procurem, vamos diagnosticar. Esse diagnóstico acaba que otimiza os nossos recursos financeiros e essa otimização vai resultar em uma rentabilidade maior lá no final, lá na produção de grãos. E esse foi o nosso terceiro episódio, pessoal. Até o próximo!